Todo mundo tem dissociação? Isso é um elemento humano. Todo mundo vai ter isso. Seja criando alguma coisa, seja ficando focado num filme, seja começar a tremer e achar que tá com o demônio no corpo. Todo mundo tem isso em algum nível. Esse é o ponto? O ponto existe a dissociação episódica, que é isso que tu tá falando. O cara acabou dissociando. Em determinado momento, ele dissociou, tá? E existe a dissociação que é uma, vamos dizer assim, é entendida como é que eu vou dizer isso? Prejudicial. É como se fosse um conjunto que vai tá sempre acontecendo naquela pessoa. É como se fosse crônico. Tá, entendi. Entendeu? Não quer dizer necessariamente que é uma doença, mas é crônico. Então é uma pessoa que comumente ela vai ter experiências de possessão independente de onde ela esteja. Se ela está na igreja, por exemplo, ela vai ter. Ou se ela se tornar uma escritora muito boa, ela vai ter aquela dissociação, ela vai continuar dissociando. Então você tem dissociadores muito diferentes. Você tem personalidades que dissociam, que são muito diferentes. Algumas dessas personalidades são religiosos, outras dessas personalidades são escritoras, outras são artistas, outras são atletas. Atleta também tem isso? Atleta também tem. Ele chega em algum momento que ele dissocia. Escritores, por exemplo, também. O Dostoiévski, vários artistas tinham dissociação. Dostoiévski, quando ele tinha dissociação dele, ele ficava desenhando o rosto nas margens dos escritos dele. E esse rosto que ele ficava... A gente chama isso de automatização. Ele ficava automatizando aquilo e ficava escrevendo rostos. De repente, ele se ligava e continuava escrevendo o romance dele. Mas tem alguma explicação de por que cada cérebro, o produto da dissociação é X ou Y ou Z? Existe alguma explicação? Isso é um mistério, né? Isso é um mistério. Por que o dele cria rosto, o do outro cara faz outra coisa? O que a gente tem? A gente tem efeitos protetores para que aquela dissociação seja saudável e não seja patológica. Tá? O que é um dessas características, desses efeitos protetores? A sociedade, o suporte social. Então, ao invés de tu ter uma família que te batia quando tu era criança, tu tinha uma família que te acolhia. Tu tem uma tendência à dissociação. Só que tu não vai desenvolver uma dissociação patológica. Tu vai desenvolver uma dissociação saudável. É possível tu treinar essa dissociação. Tanto que em algumas religiões, como por exemplo em algumas vertentes da Umbanda, por exemplo... tu consegue treinar a dissociação. Então tu chega lá e tu manifesta uma possessão totalmente fora daqueles padrões aceitáveis naquela sociedade, e tu começa a ir ali para fazer um treinamento daquela manifestação, até que ela se torna saudável, ela se torna delimitada. Tu não vai ficar tendo uma possessão, por exemplo, dentro do ônibus, porque senão tu vai ser um doente realmente. Tu vai ter que procurar um psiquiatra, porque é uma psicopatologia, entendeu? Agora, a maioria dos casos, as pessoas acabam conseguindo ficar dentro daquele contexto e ter a sua dissociação dentro daquele contexto. Nesse caso, é uma dissociação não patológica. Então, é uma coisa que é importante dizer. O religioso que está tendo um caso de possessão, cara, ele não é um doente mental. Ele não é um esquizofrênico. Pelo contrário, existem uma série de estudos no Brasil e no mundo que demonstram que, inclusive, é ao contrário. As pessoas que elas conseguem ter uma dissociação não patológica, uma dissociação criativa ou uma dissociação relacionada a um bem-estar, elas têm uma saúde mental acima da média. Elas vão lá no seu centro, na Umbanda, no Candomblé, na igreja pentecostal, sabe? Manifestam, por exemplo, o Espírito Santo, giram lá, ficam girando lá, possessas pelo Espírito Santo, e tem uma saúde mental acima da média, cara. Então, isso é meio que a religião vira uma terapia pro cérebro. Claro. Nós somos seres religiosos, nós não somos seres não religiosos. A religiosidade, ela nos marcou desde o início da nossa história, da história evolutiva. Então, seria um salto muito grande dizer que o cérebro criou a religião para se manter saudável? É um fenômeno psicológico? Eu não posso dizer que o cérebro criou a religião para se manter saudável, mas certamente existem muitas explicações psicofisiológicas para a religião. Então tu tem um conjunto enorme de mecanismos que explicam a religião. Por exemplo, os rituais, as crenças, as próprias possessões.
cada uma as tradições, cada uma dessas características aí, elas têm muitas explicações fisiológicas pro fato delas continuarem acontecendo na espécie humana. Por que a espécie humana tem possessões? Por que ela dissocia? A gente pode conversar sobre isso. Por que a espécie humana tem crenças? Por que elas acreditam em coisas? Podemos conversar sobre isso. Por que a espécie humana acaba desenvolvendo um componente fisiológico que ela dissocia? Por que nós temos tantos estados alterados de consciência? Por que o ser humano tem tantos estados alterados de consciência? Cada um desses aspectos, cara, tem muitas explicações científicas, explicações boas, tá ligado? Então, o cérebro, eu não sei se o cérebro ele criou a religião para manter alguma saúde mental ou alguma coisa do tipo, mas a verdade é que o próprio cérebro, ele teve uma evolução ao longo dos últimos milênios, ao longo dos 200, 100 mil últimos anos, em que toda essa evolução caminha de mãos dadas com aspectos religiosos, com aspectos relacionados à crença, relacionados à atribuição de causa, relacionados a interpretações metafísicas ou sobrenaturalistas das coisas. E nós temos vários mecanismos para explicar isso. Nós temos o dispositivo hipersensível de detecção de agentes, nós temos a teleologia, a atribuição de causa, nós temos muitas coisas para explicar isso. A real é, nós caminhamos ao longo de todos esses milênios de mãos dadas com as tradições religiosas, com as concepções sobrenaturalistas da vida. Independente se a pessoa acredita ou não, a tendência do ser humano é de acreditar. E não necessariamente em Deus. O ser humano ele tem uma tendência muito grande a acreditar em coisas sobrenaturais. E isso não é uma característica inata dos religiosos. Ateus também acreditam em coisas, inclusive coisas sobrenaturais, em horóscopo, em signos, em acontecimentos, casualidades, coincidências, acham que aquilo ali teve um motivo, que aquilo ali teve uma causa, entendeu? Então não é só o religioso. É o cérebro humano. É o cérebro humano. O cérebro humano precisa acreditar, cara. Pensa o seguinte. Tá ligado o aeroporto que tem aquela vozinha lá que chama, vai chamando o voo e tal? O cérebro humano, ele tem um mecanismo que é tipo essa vozinha. O cérebro humano, ele gasta muita energia. Ele demanda muita energia do corpo humano, tá? Muitas das calorias que tu ingere no teu dia vai simplesmente pro teu cérebro se manter funcionando. Então, o teu cérebro, ele precisa poupar energia. Ele precisa muito poupar energia. Teu corpo, ele não pode ficar gastando energia à toa. Para isso, o teu cérebro tem um conjunto de mecanismos que permitem isso. O teu cérebro, como ele tem que prestar atenção em muitos estímulos, e ele não consegue fazer isso, porque senão é impossível, ele vai gastar muita energia naquilo, ele precisa ter mecanismos que vão guiar a atenção dele. A gente chama esses mecanismos, um deles de rede de saliência. Então, tu precisa ter um conjunto de ferramentas no teu cérebro que vão fazer com que tu preste atenção apenas naquilo que é importante para ti. Tem coisas aqui que não são salientes, então não precisa teu cérebro ficar prestando atenção. Essas ferramentas, elas são como essa voz do aeroporto. Elas dizem, olha, isso aqui é mais importante, agora precisa fazer isso, precisa vir para cá, precisa alocar tua atenção nisso, precisa alocar teus esforços nisso. Então, aqueles grupos de pessoas que vão lá para a fila depois que a voz chama, é como se fosse os aparatos psicofisiológicos que o teu cérebro tem de colocar hierarquia nas coisas que ele realmente precisa prestar atenção. Os rituais humanos são uma das ferramentas mais importantes para conseguir dar atenção ao que realmente é importante. Por quê? Porque o ritual, ele diminui o delay do cérebro entre aquilo que é esperado e aquilo que acontece.